Salve, salve, Coringão! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um pós-jogo aqui de Corinthians 2, Santa Fé 0, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Corinthians estreando em casa, conseguiu uma vitória importante, líder do grupo, joga daqui 2 semanas contra o Penharol em casa também, tem grandes chances aí de encaminhar a sua classificação. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que foi o jogo, alguns destaques positivos, algumas falas ali também dos jogadores na zona mista, trazer algumas reflexões sobre a partida. E se você está curtindo aí o conteúdo do meu canal, deixa a sua curtida, se inscreva, comente, sugestões, elogios, críticas. É muito importante para mim que estou começando agora a produzir esse conteúdo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui primeiro, né, comentando um pouco sobre o que foi o jogo, né? Eu estive ontem na Arena Neoquímica Arena, né? Assistindo a partida. Do estádio deu para ter boas percepções com relação à organização da equipe do Corinthians, um Corinthians mais compacto, com jogadores mais próximos, né? Eu acho que isso já tem um pouco ali do DNA do Diniz, de ter as aproximações, de um jogo mais apoiado, dos jogadores se posicionarem de uma forma mais próxima dentro de campo. Então acho que isso está sendo positivo. O primeiro tempo acho que foi um pouco morno, né? A equipe do Santa Fé marcou com linhas baixas, então esperando o Corinthians pisar no campo ofensivo para aí sim eles tentarem roubar a bola e jogar pelo contra-ataque. Até conseguiram 2 contra-ataques ali que foram razoáveis. Um não resultou em jogada muito perigosa, mas no outro o centroavante finalizou bem para gol, né? O Hugo fez uma boa defesa, eu até vi poucas pessoas falarem sobre isso, mas era um momento ali, acho que deveria estar próximo dos 20, 30 minutos do primeiro tempo, que se o Corinthians toma o gol poderia se complicar, né? Mas o Hugo fez uma boa defesa. Para mim, o destaque positivo do primeiro tempo foi o Kaique. É um garoto que está evoluindo, é um jogador da base que está amadurecendo. Acho que o Diniz está dando confiança para ele está cada vez mais solto. Jogou bem, foi mais agudo, pisou dentro da área, driblou os zagueiros, finalizou, não fez uma ótima finalização, mas pelo menos tá evoluindo. Eu fiquei bastante satisfeito. Na primeira etapa achei o Garro um pouco ansioso, eu acho que para se desfazer da bola rápido, para tentar achar uma assistência, tentar achar um passe. Em alguns momentos, até na arquibancada, a gente estava meio irritado por conta de alguns passes errados dele, mas faz parte, acho que também está ganhando confiança do time. Acho que o Diniz ter colocado ele como capitão foi uma mudança importante para o elenco. O Garro tem esse espírito de liderança mesmo. Acho que ele precisa melhorar um pouquinho alguns lances que talvez ele fica pedindo muita falta do juiz, e nem sempre é um lance faltoso, claro, né? E principalmente em Libertadores, o árbitro não vai parar o jogo em qualquer esbarrão, né? Então acho que isso talvez o Garro pode melhorar. Então, primeiro tempo, um jogo morno, teve ali umas 2 oportunidades, a equipe do Corinthians não conseguiu finalizar tão bem, foi para o intervalo, aí voltou melhor, voltou se posicionando melhor em campo, pisando mais no campo ofensivo. Eu acho que o primeiro tempo o Corinthians trocou muitos passes entre os zagueiros, e aí rapidamente ali, né, nos primeiros 10 minutos, se eu não me engano, o Corinthians já tem a bola na área, o Gustavo Henrique vai para o segundo pau, escora a bola e o Ranielli entra batendo, fazendo 1-0. Aí dá tranquilidade, acho que a torcida no estádio também já dá aquele alívio de opa, não vamos passar sufoco, né? Então o Corinthians faz esse 1-0, um 1-0 importante, que dá tranquilidade para o Corinthians jogar. Embora foi curioso, porque assim que o Corinthians fez o gol, na saída de bola, o Corinthians acho que rouba a bola do Santa Fé. Tinha um lance claríssimo de contra-ataque, acho que foi o Kaique que estava disparando pela esquerda, o Ranieri que tinha acabado de fazer o gol, que eu achei que estava confiante, poderia dar uma pifada e ia deixar o Kaique na cara do gol, ele erra o passe, o Santa Fé arma o contra-ataque, já dá um sufoco, escanteio, parece que você nunca vai conseguir respirar dentro do estádio e ficar tranquilo e falar, caramba, vamos vencer o jogo em paz, né? Então a gente, por alguns minutos ali, sofreu. O Santa Fé teve uma sequência ali de uns 3 escanteios, bola na área, mas aí a equipe do Corinthians estava se portando bem também. O Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista fizeram uma ótima partida. Acho que conseguiram afastar
as jogadas ali mais perigosas. Daí depois o Corinthians deixou o jogo um pouco mais morno. O Diniz, eu gostei de novo dessa atitude de deixar os jogadores jogarem. Ele foi fazer a primeira substituição depois dos 20, 25 minutos. Né? Entrou ali o Carrilho, que eu acho que também deu uma dinâmica interessante. E aí, né, o Corinthians, mais um lance de bola parada, consegue ali com o Gustavo Henrique fazer o segundo gol, um golaço no estádio ali, foi até difícil de ver, a gente não sabe se tinha sido um voleio, se foi sem querer, se foi por querer. Depois que eu cheguei em casa, eu vi o reprise aqui, vi que a bola meio que bateu no joelho dele, né? Mas foi um bonito gol. Aí sim, eu acho que a partir do 2-0 deu para perceber mais conteúdos táticos do Corinthians em campo. O Corinthians começou a tocar mais a bola, envolver a equipe do Santa Fé, voltar a bola na zaga quando fosse preciso. O André, que estava fazendo um jogo muito tímido, se soltou um pouco mais, né, arriscou alguns dribles ali no meio de campo, deu bons passes. O Garro, eu vi que muita gente elogiou, né, o Garro. Depois em casa eu até quis assistir os melhores momentos para entender todos esses elogios. No estádio, obviamente, às vezes você está vendo ali um outro jogo, você não consegue prestar atenção em tudo, mas a gente teve a sensação de que ele estava ele estava correndo, estava se dedicando, mas estava com um pouco de dificuldade de encontrar as melhores decisões, as melhores jogadas ali para o time. Mas, enfim, eu acho que fez uma partida ok também. Um destaque positivo que eu achei ali no segundo tempo foi a entrada do Zaccaria. Ele entrou bem no jogo e teve 3 bolas paradas assim que ele cobrou e foi exatamente na cabeça do Gustavo Henrique. Me parece ser uma boa opção para a bola parada, o Zaccaria Labiade. Inclusive, quase que o Gustavo Henrique faz ali o terceiro, poderia até ter feito o quarto gol. Né? Um escanteio e uma falta, se não me engano, e outro lance, acho que foi escanteio também. Então, acho que é uma opção interessante ali numa ausência do Garro. Me parece ser um meio-campo armador com boas características de passe, de bola parada também. Então, é mais uma alternativa para essa equipe do Corinthians. A arbitragem também deixou o jogo seguir bem, não ficou picotando a partida. No começo do jogo eu achei que seria uma arbitragem que poderia complicar um pouco para a gente, mas com o passar da partida deu para ver que foi um árbitro muito sério, muito seguro, marcou faltas importantes ali em momentos que o Corinthians tinha que segurar um pouco mais a bola, então não se escondeu. Acho que foi um jogo interessante. O Fernando Diniz começa a trazer alguns elementos, né, do seu DNA de posse de bola, de construção de jogo, né, desse perfil mais de jogo apoiado para a equipe do Corinthians. Eu acho que quando está ali ainda num placar de 0-0, o Corinthians ainda sofre um pouco ali pelo medo de repente errar, né, o medo de perder uma bola e complicar a equipe. Então acho que ainda tem um pouco do chutão, que eu acho que vai ser necessário, porque no Corinthians é assim, né? A torcida cobra muito dos jogadores para que tenha atenção, para que jogue sério. E é o DNA do Corinthians também, né? Acho que o Diniz está entendendo, né, aonde ele está pisando. E depois ali já de um placar um pouco mais tranquilo, aí já dá para ver um pouco do Corinthians trabalhando mais a bola, arriscando alguns lances diferentes. Né? Como destaques aqui, eu acho que o Gustavo Henrique fez uma ótima partida, tanto defensivamente como ofensivamente. O Yuri um pouquinho apagado, teve um lance ali, inclusive no segundo tempo, quando estava 1-0, que o Garro dá uma assistência para ele sai, né, de frente para o gol. Era um lance que talvez era para ele bater cruzado de esquerda, ele acabou batendo alto no ângulo do goleiro e não levou tanto perigo. Então acho que o Yuri também precisa amadurecer um pouco mais essas tomadas de decisão. Não sei se ele vai conseguir absorver isso com o Diniz. Eu espero que o Diniz esteja vendo isso desde o jogo contra o Palmeiras, né, que ele poderia ter definido a partida. Então, talvez é isso que falta para ele se tornar um grande jogador, né, no futebol brasileiro. Já é um jogador de muita expressividade, é um jogador que tem um impacto, que tem uma força física absurda, mas talvez precisa melhorar um pouco essa tomada de decisão para poder finalizar melhor. No geral, é isso, né? A equipe do Corinthians soma 6 pontos, é líder do grupo. Daqui 2 semanas volta a campo na Neoquímica Arena
contra a equipe do Peñarol. Tem tudo para encaminhar a classificação. Vai ser um jogo mais difícil, né? A equipe uruguaia é uma equipe que bate, que vai picotar o jogo, que vai fazer muita cera. Então é importante também o Corinthians aprender a jogar Libertadores, né? Inclusive ontem, quando estava 1-0, até comentei com os amigos ali na arquibancada que o Corinthians tinha que dar uma diminuída, né? Se acalmar no lance de falta, ficar mais tempo no chão. O Corinthians precisa ganhar essa malícia de também ser mais copeiro, de alguns momentos diminuir a rotação do jogo, porque nem todas as partidas a gente vai conseguir vencer bem, assim com um placar de 2-0. Então é importante saber sofrer, e é uma coisa que o Diniz precisa trazer como característica para esse elenco, que é uma coisa que eu acho que ainda falta para o nosso time, né? Num contexto geral, gostei, uma partida importante, terceiro jogo do Diniz, 2 vitórias e um empate. O que para mim é mais importante é 3 jogos sem sofrer gol, uma equipe que vinha sofrendo gols a praticamente todas as partidas no Campeonato Brasileiro, foi assim no Paulista também, acho que já mostra uma evolução da equipe do Dorival. E agora a gente tem, se eu não me engano é sábado, né? O Corinthians encontra a equipe do Vitória fora de casa, na Bahia, joga para poder sair ali e se livrar daquela zona de rebaixamento. Acho que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas a gente tem que vencer. É um jogo que a gente joga fora, um jogo que vai ser difícil, e o Corinthians vai ter ali a suspensão do André e do Mateuzinho. Estou curioso para ver como é que vai ser a escalação sem essas duas peças, quem o Diniz vai escolher, e quero ver como é que o Corinthians vai se portar em campo. E uma última observação, cara, uma coisa que eu achei interessante, que eu assisti hoje, na zona mista teve as entrevistas ali dos jogadores, né? E eu vi a entrevista do Ranieri, que eu achei bem interessante, a fala ali que ele traz, que o Diniz está trazendo confiança, está ensinando para eles ali que não tem problema eles errarem um passe, um drible, o problema é eles não terem coragem de jogar. E, cara, na minha percepção de futebol é muito isso, né? Você deixar o jogador à vontade para ele ter ali a criatividade, poder colocar o seu DNA de jogo em campo, ter confiança do elenco, poder criar uma jogada diferente, é o que vai explorar o que há de melhor em cada atleta, né? Até o Ranieri admitiu que ele errou muito ontem, mas que ele vai errar outras vezes e o que ele quer é evoluir, que eu achei muito corajoso da parte dele de assumir isso e entender qual que é o papel dele no time. Ele até fala que a característica principal dele é o jogo sem bola, é um cara mais de desarme, mas que no esquema do Diniz eu sinto que precisa ser um cara que também tenha que saber jogar com a bola nos pés, dar esse primeiro passe ali, entregar a bola para o meio campo. Inclusive o Alan entra no segundo tempo, eu acho que ele consegue rotacionar melhor esse meio de campo, distribuir melhor as jogadas. É um jogador que eu até imagino que ele deva ser titular na próxima partida contra a equipe do Vitória. Então quero ver muito esses insights aí que o Diniz vai trazer para o Corinthians. Gostei da equipe, dentro e fora de campo. Acho que estamos no caminho certo. É bom começar bem na Libertadores. Fazia tempo que a gente não viu o Corinthians assim, né? Mas agora é focar 100% no brasileiro, buscar esses 3 pontos fora de casa para dar uma respirada também. E aí sim, na semana que vem, pensar em Copa do Brasil. Beleza, galera? Muito obrigado aí para quem está acompanhando os vídeos. Quem assistiu até aqui, deixa sua curtida, se inscreva no canal, deixe seu comentário e a gente volta aí provavelmente sexta ou sábado para falar sobre a equipe, para falar sobre o jogo, né, contra a equipe do Vitória, fazendo um pré-jogo, discutindo ideias, refletindo sobre o nosso Coringão. Beleza? Valeu, galera. Boa semana para todo mundo. Abraço.